Boa noite, pessoal. Nós vimos na outra aula, né? Os componentes básicos, a gente trabalha com o edit text e o text input e edit text. Qual que é a diferença? Praticamente no hint, né? Que o edit text, quando eu clico no hint aqui, ele vai acabar sendo apagado o texto. E quando eu clico no hint de um outro do text input e edit text, ele aparece em cima o texto do hint aqui, ele continua com o hint mostrando para a gente ali. Em questão de design, eu gosto mais do text input edit text, né? Fica mais bonito, mais moderno. E lembrando que ele tem que ser baixado para todo projeto que for utilizar, né? Tem que fazer o download dele. Depois você faz o download dentro do projeto, você não precisa mais baixar ele, é só utilizar. Então nós vamos continuar hoje, nós vamos ver um pouquinho do checkbox. O que é o checkbox? Ele dá aquela opção de a gente pôr vários itens e ele é seleção, caixa de seleção. Então o usuário vai poder escolher várias seleções ali. Ele pode escolher qual ele quer marcar e deixar marcado ou desmarcado. A diferença dele para o Radio Button, que nós vamos ver depois, é que o checkbox eu posso ter várias opções marcadas de uma vez só. O Radio não, né? O Radio ele é totalmente opcional, eu escolho uma delas. E vamos fazer uma simulaçãozinha aqui. Vou adicionar um text view aqui embaixo. O texto dele eu coloquei aqui a cores. Vou adicionar aqui buttons, checkbox aqui embaixo. 1, 2. Opa, não pegou. Por aqui, 3. Então, ele tem a opção de texto. Ao alterar o texto aqui, vou colocar aqui, azul, vermelho, amarelo. Assim que eu faço a alteração do text, ele altera aqui no layout também, né? Já vai fazer essa alteração. Aí ele já tem o quadradinho. Eu posso ter a opção de que do checked deixar ele como true, ele já vai marcado por padrão, ou deixa ele como false. E aí ele vem para o usuário optar de marcar ele, né? Tá um embaixo do outro, porque a gente está usando o linear layout em formato vertical, então ele vai colocar sempre um item abaixo do outro, né? O que eu vou fazer? Vou alterar aqui o ID. Então vou colocar aqui, ó, CHK azul, CHK vermelho. Lembrando que o ID vocês podem colocar qualquer coisa, né? Desde que não se repita o mesmo nome, é que eu gosto de pôr mais ou menos o mesmo nome do componente, para ficar mais fácil para mim localizar. O ID vai servir para quê? Para a gente vincular ele com o nosso ponto Java na hora de programar alguma coisa. Se eu rodar isso aqui, deixa eu dar o play aqui. Ó. Como que vai funcionar na hora que eu rodar isso aqui? Deixa eu abrir o emulador aqui. Ele vai me dar essa opção de escolha aqui. Ó. Eu posso escolher ó, vermelho, amarelo. Então é assim que ele vai funcionar. Né? Então, por enquanto, não está fazendo nada. Por quê? Porque a gente não programou ele, só deixou ele aqui como opção de escolha. Né? Aí nós vamos programar ele agora para fazer alguma coisa. Conforme eu clico aqui, a hora que eu clicar no enviar, ele vai mostrar o texto de qual está selecionado. Para que serve isso? Porque ele a gente verifica sempre a seleção. Quando eu dar um salvar um cadastro, alguma coisa assim, eu verifico se ele está selecionado ou não. E aí, para poder armazenar lá no banco de dados ou armazenar aqui no aparelho, no dispositivo, aí vai ser dessa forma. Deixa eu voltar a minimizar aqui o. Bom, como que a gente vai ligar ele lá no XML com o ponto Java? Então é só abrir o ponto Java aqui. O enviar, por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou comentar todo esse código aqui.
que ele estava trabalhando com o Edit Text. E a gente vai continuar nele aqui. Ó. Deixa eu ver, acho que está desconfigurado para aumentar no zoom. Deixa eu ver aqui. Está configurado. Aí. Dá um zoom maior aqui. A gente tem que fazer a mesma coisa. Criar o vínculo dele, né, pelo Find View by ID e poder chamar ele depois como objeto. Então vou criar aqui um checkbox, já tem aqui, chamar, dá o mesmo nome que das cores lá, azul. Opa, vou repetir ele aqui. Ele vai ser azul, vermelho e amarelo. Continuar aqui embaixo. Agora eu tenho que fazer o Find View by ID deles, né? Então o meu azul vai receber o Find View by ID. Vai estar em R, layout não, R.id, CHK azul. CHK vermelho, Find View by ID, R.id, CHK vermelho. CHK amarelo, R.id, CHK amarelo. Então agora eu já fiz o quê? Criei eles aqui como se fosse um objeto do tipo checkbox e vinculei eles com o ID lá do XML. Que esse ID no XML é pego daqui, ó, no R layout, que foi feito lá no onCreate da main activity, né? Como que a gente pode verificar? O text view, eu vou precisar dele aqui, vou colocar ele aqui de novo, que é aquele text view que a gente estava utilizando para aparecer o nome do usuário, né? E o e-mail. Vou pegar ele aqui de novo. Só para ele mostrar. Então, vou criar uma string aqui. Texto, por exemplo. E ela vai receber vazio. Não vai ter nada. Aí, o que eu tenho que verificar? Se ele está clicado ou não. Então, como que eu verifico isso? If o CHK azul ponto is checked. Se ele tiver clicado, ele vai retornar true aqui. Se ele não tiver clicado, ele vai retornar false. Então, ele retornando true, aí eu posso pegar o meu texto aqui e colocar aqui, ó, por exemplo, ó, texto recebe, ele vai receber a string, azul selecionado. Vou colocar assim, opa, selecionado. Agora vamos verificar os outros. Vai o else aqui? Não, porque eu não quero verificar o outro só se o azul não tiver checado. Eu vou verificar todos eles. Então é um if direto aqui. CHK vermelho ponto is checked. E vou fazer a mesma coisa. Só que aqui eu vou mudar para vermelho. If amarelo ponto is checked. E o texto vai receber aqui amarelo. E aí depois o meu text view ponto set text vai receber o meu texto. Bom, se a gente rodar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer.
Vou selecionar aqui o azul, dar um enviar. Azul selecionado. Selecionar o vermelho, vou dar um enviar. Vermelho selecionado. Ah, mas o azul não era para ter aparecido? Era. Mas qual que é o problema aqui, ó? O que ele está fazendo? Ó? O meu texto aqui recebe vazio. Aí ele verifica, o azul está clicado? Tá. Então o texto vai receber esse valor. Aí depois eu verifico se o vermelho está clicado. No caso aqui, o vermelho também está clicado. Então ele vai receber esse valor. Só que a hora que eu ponho para ele receber o valor aqui, o texto receber o vermelho selecionado, o que está acontecendo? Ele vai substituir o texto do azul. O correto aqui era a gente fazer uma concatenação, né? Então eu posso pôr aqui, pegar o texto mais esse aqui. E aqui também o texto mais esse aqui. Vamos rodar de novo? Vamos ver se vai resolver o problema. Azul, azul selecionado, amarelo, azul selecionado e amarelo. Vou tirar o azul, vai ficar só o amarelo. Amarelo e vermelho, os três. Então é praticamente assim que funciona o checkbox. Não tem muito segredo não, tá? É uma coisa tranquila. Outra coisa que a gente pode trabalhar com ele é verificar o texto que ele tem. Então, vou criar uma outra string aqui, só para a gente... Texto do CHK, só para... Se eu colocar aqui, texto CHK, receber o CHK azul, ponto, getText, aí como é string, eu tenho que transformar para string, então eu tenho que fazer um cadeamento de métodos aqui. E aí fica .getText.toString, igual a gente fez aqui com o editText, né? .getText.toString. Esse texto CHK ele vai receber esse valor. O que é esse getText? Ele pega o texto que eu pus aqui, ó. Se eu chamar aqui de azul 2, a hora que eu rodo aqui, esse texto CHK vai receber aqui azul 2. Então ele pega o texto que a gente colocou aqui, ó, o getText, ele vai bem na propriedade aqui. Para verificar se ele está pressionado ou não, selecionado ou não, isChecked, para pegar o texto getText. Praticamente as duas opções que a gente pode trabalhar aqui com o checkbox, né? Se eu quisesse, ao invés de colocar azul selecionado aqui no texto, eu poderia usar isso aqui, né? Eu pego isso aqui e vou concatenando um texto com o outro. Mas aqui no nosso caso não vai ter necessidade. Vou até apagar aqui. Certo? Então é simples trabalhar com ele, não tem dificuldade. Se a gente não marcar nenhum, ele vai aparecer em branco, porque nenhum mudou o texto e o texto estava em branco. Vamos colocar um outro texto aqui, eu vou chamar de resultado. Vamos rodar de novo. Se eu não marcar nada, vamos ver se ele vai... Ó, escreve resultado, por quê? Porque ele não verificou e não tem nenhuma alteração nele, né? Nem a alteração do azul, nem a concatenação de algum dos outros. Então ele vai mandar o resultado aqui. Certo? Então o componente checkbox é praticamente isso. Gente, uma interface que usa bastante ele. Quando a gente tem nome, e-mail, e aí vai ter ele aqui escrito lá, guardar, salvar minha senha, né? Armazenar a senha, alguma coisa assim, né? E aí salvar senha. Aí quando a pessoa faz o login, ele fica salvo aqui toda vez que a pessoa entrar, não vai precisar fazer o login de novo, porque ele deixou marcado o checkbox ali. Também é uma opção de trabalhar desse jeito. Bom, aí os outros componentes a gente vai continuar vendo nas outras aulas.